ao programa Desenvolve Vale, sempre atento a notícias importantes, novidades tecnológicas, novidades sobre o desenvolvimento da região do Vale do Paraíba. E que região, que privilégio poder morar numa região como o Vale do Paraíba. Quantas oportunidades, quantos desafios também, mas sabemos do potencial da nossa região. E aqui é um programa bem mixado. A gente fala de política, a gente fala com o setor produtivo, com empresas e falamos também com profissionais que cuidam de pessoas, porque afinal de contas, sem as pessoas, nada conseguiríamos fazer. Elas são as peças mais importantes dentro de qualquer organização, dentro de qualquer ambiente de trabalho, dentro da família, dentro de todos os ambientes. E é o mais complicado que tem. Quando você fala em pessoas, pode saber que tem complicação ali, tem desafios a serem resolvidos, a gente tem que tratar isso na mesa. Temos que tratar com clareza. As pessoas não são fáceis também. Então nós precisamos buscar essa evolução, buscar esse engajamento para poder fazer melhor. Parar de achar que tudo é sorte na vida. A gente tem que buscar um desenvolvimento. E hoje convido uma grande especialista, Head em RH, que faz todo esse trabalho aí de desenvolvimento pessoal, a nossa amiga Leda Maria Ângeles. Leda, prazer tê-la aqui comigo, viu? Participando do programa Desenvolve Vale. Prazer é meu, Kiko, uma honra estar aqui com vocês no programa Desenvolve Vale, que está fazendo sucesso por aí. Eu acho que São José dos Campos é um polo de tecnologia, empreendedorismo, inovação. Cada vez mais a gente tem que olhar para isso. Eu acho que eu sou de São José dos Campos, voltei para cá agora, me orgulho, fico super feliz e vendo São José dos Campos para todo mundo, né? Então é um prazer enorme meu estar aqui com você hoje. Legal, é verdade. A gente fala aqui da nossa cidade, da nossa região com muito orgulho, né? Com certeza. Você sabe que essa semana o Desenvolve Vale foi procurado por um governador que foi eleito lá no Paraguai. Que legal. Foi eleito lá, a gente não conhecia e eu recebi um vídeo que ele gravou, me mandou, falando, olha, eu vou assumir como governador do estado do Alto Paraná, ganhei as eleições, um rapaz jovem, e queria falar, escolhi São José dos Campos para ir me apresentar, que ele vai tomar posse agora em agosto. Então, você veja o destaque que a nossa cidade, que a nossa região teve. E há 3 dias atrás, nós recebemos então a visita dele para uma reunião e nada mais que ele queria é o seguinte, abrir as portas do estado dele, conhecer as experiências positivas da nossa região para que ele possa implementar dentro daquela estrutura. Então você falou uma coisa que é extremamente importante. Não, e você sabe que eu, em busca de desenvolvimento, que a gente estava conversando antes, a gente não para, né, de se desenvolver e se capacitar. Eu gosto. E aí eu tive procurando olhar a inovação, tecnologia, novas formas de fazer. Eu tive no Vale do Silício. Ah, você esteve lá? Estive lá, estive em Tel Aviv, estive em Portugal, que eu vi que vocês também foram, tudo olhando isso. E quando eu visitei o Parque Tecnológico aqui, eu falei, gente, a gente tem aqui na cidade um polo de inovação, empreendedorismo, um hub super legal, né? E eu falei, às vezes as pessoas precisam ir para fora, né? Para olhar, mas a gente tem aqui também, então as pessoas precisam olhar para isso, porque assim, a gente não precisa, óbvio que você tiver a oportunidade para ir conhecer, quanto mais lugares, melhores. Claro. Porque a diversidade é super importante para a gente trazer insights e inputs para fazer aqui na nossa cidade, mas o tecnológico, eu fui com a Karen lá e eu fiquei super impactada, porque eu achei fantástico o lugar, não conhecia, né? Não conhecia assim, o Parque Tecnológico, óbvio de falar, mas não ir até lá, conhecer, ver como funciona, ver como é toda aquela rede, eu fiquei super impactada. Me permite um parênteses. Parque Tecnológico é algo realmente que nós temos que trazer para conhecimento da população e está acontecendo isso agora. Com certeza. Existe uma direção lá hoje, o Jefferson participou do programa aqui, do Desenvolve Vale. Que legal. E eles têm tido essa sensibilidade importante, isso que você coloca, que é fazer com que as pessoas da região possam acessar, conhecer o Parque Tecnológico. Sim. Porque isso é uma ferramenta de sucesso muito grande. Com certeza. Você passa ali, você vê vários empreendedores ali testando seus projetos, outros já consolidados e buscando também um apoio para o crescimento. Isso. Porque você precisa, para crescer, investimento, exato. Então isso que você fala realmente um diferencial muito grande. E claro, né,
Leda, essa internacionalização também é importante para você ver como acontece lá fora. Sim, porque hoje o mundo é globalizado, né? A gente, da empresa daqui, se você quiser, você contrata alguém de fora ou você é contratado por uma empresa, então as pessoas precisam estar preparadas, precisam estar com esse olhar. Né? Cada vez mais eu acredito que depois da pandemia acelerou esse movimento de quantas mais pessoas, às vezes em home office, trabalham para uma empresa internacional ou vice-versa. Então acho que a gente tem que estar preparado mesmo. Você que é uma especialista em RH, depois nós vamos falar do, como é que chama lá que você me disse aqui, do inteligência, o uso da inteligência artificial. Mas depois a gente fala disso. Você acredita que esse modelo home office, que foi, cresceu bastante em função da pandemia, é um modelo que funciona bem para tudo ou para algumas atividades? Com certeza, na minha visão, né, eu acredito que para algumas funcionalidades, não para todas as funções, né? É óbvio que na pandemia todo mundo teve que ser colocado em home office em função do cenário que a gente estava vivendo, mas hoje em dia a gente vê cada vez mais as pessoas com meio híbrido, né? Eu mesmo trabalho uma vez na semana em home office, outras funcionam 100% home office, eu tenho colegas, amigos que trabalham 100% home office, muitas empresas de tecnologia, estratégia que a pessoa se encontram uma vez a cada 3 meses. Mas tem algumas funções que eu acho que a gente precisa, porque a tecnologia, ela acelera e eu acho que ela une. Mas a tecnologia é o meio, não é o fim, né? Então, o processo de home office, ele é muito em função da tecnologia proporcionou isso. Sim. Mas ela não é o fim, né? Ela é o meio. Então, acho que essa troca que a gente está tendo aqui de pessoas, ela é fundamental, né? Essa conexão de pessoas. Eu, particularmente, pode me chamar até de antigo, não tem problema. Eu gosto no olho no olho. Acho que para certas funções funciona. Com certeza. Um engenheiro que está projetando um avião, se ele trabalha na casa dele mais tranquilo. Isso. Mas às vezes o cara pensa que ficar na casa dele é mais tranquilo, aí tem a família que não reconhece que ele está trabalhando lá. Exato. Né? Pede para comprar pão, já ouvi falar muito disso também. Então o home office tem que ser organizado, senão o cara... Com certeza. Ou a pessoa, né? O homem ou a mulher, o que seja, perde o foco, né? Perde o foco. Fica em casa e fica cuidando de outros assuntos. Eu acho que no começo deu muita confusão. Acho que hoje em dia as pessoas já conseguiram se organizar. Eu falei, quando eu comecei a trabalhar em home office, eu tinha certeza que a minha funcionária achava que não estava fazendo nada. Que era o tempo todo pedindo as coisas. Hoje as pessoas sabem, né? Então as pessoas até criaram regras e tudo mais para poder trabalhar um cantinho, né, na casa, um local que seja aquele espaço, né? E por isso que eu falo muito até, quando mudou até a relação do funcionário na empresa, porque esse home office não existe mais essa pessoa, a pessoa entra para trabalhar e esquece tudo que tem lá fora, ou a pessoa que ela é. Hoje é um mix, né? A gente sabe que o indivíduo é um ser único e que ela está ali. Se ele tiver um problema, a empresa às vezes vai ter que ajudar e ter que sentar para conversar para o colaborador estar inteiro ali. Porque a gente é um só, né? Não é uma máquina. Então, às vezes ela está... Então, hoje em dia, eu acho que tem uma compreensão mais até... A gente estava falando antes da experiência do colaborador, do funcionário. A gente olha isso com muito mais cuidado. Porque a gente sabe que o ser humano é único ali e ele traz, não adianta, os problemas, os vieses, o que ele vem. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso para a pessoa até se desenvolver e dar o melhor. Perfeito. Nós vamos ter um breve intervalo comercial. Estamos conversando hoje aqui com a Leda, especialista em pessoas, em RH. Voltamos em seguida. Muito bem. Hoje conversando com Leda Ângeles, que é uma especialista em pessoas, em RH, em comportamento. E a gente falava no primeiro bloco, né, dos desafios do profissional atual, pós-pandemia, né, de como se desenvolver, como buscar uma relação positiva no home office, se funciona ou não funciona. Mas a gente chegou à conclusão aqui que para algumas funções funciona bem, né? Principalmente, por exemplo, quando você tinha que ir a São Paulo. Isso foi um benefício. Quando eu falo que eu vou ter que ir a uma reunião em São Paulo, já me dá até frio na barriga. Porque você pensa, são 3 horas para você chegar, pode ser que você chegue um pouquinho antes, mas não muito. Não. E 3 horas para você voltar. São 6 horas dentro do carro para você fazer 800 quilômetros. Né? Então, nesse caso, deixar para ir a São Paulo num caso extremo. Né? Então, acho que assim, nesses cenários a coisa funciona bem. Agora, Leda, você vê a mudança de comportamento pós-pandemia, tirando essa parte mais de estrutura, de home office, de as pessoas não se encontrarem, o pensamento das pessoas também foi mudado em função da pandemia na forma de atuar no trabalho? Não?
Eu acredito que sim, né? Eu acho que todo mundo mudou. A maneira de pensar até nesse equilíbrio entre o bem-estar e o trabalho. Isso aí. Eu acho que é super importante. Buscaram mais qualidade de vida, Buscaram, porque assim, eu acho que o ser humano, para ele estar bem no trabalho, tem que estar bem também. E as pessoas cuidavam muito pouco de si, né? Do bem-estar, da saúde, eles olhavam muito pouco para isso. Hoje todo mundo olha para isso. Então, eu acho que o autoconhecimento, que para mim é uma habilidade, cada vez mais você olhar, você se conhecer e se olhar, você vai ver que isso é fundamental. E quando você fala o bem-estar, vamos traduzir isso. O que seria? O cara ter o tempo para ele, se cuidar um pouco, a pessoa se olhar um pouco mais? Para mim, o bem-estar é assim, você olhar a sua saúde, se está em dia, né? Você fazer um check-up que seja anual, que às vezes as pessoas não fazem, ou ir no médico uma vez ao ano, a mulher ginecologista, o homem, os que ele tem. A gente tem isso. E o olhar para você ter esse cuidado com a família também, né? Porque o alto executivo, às vezes, ele deixa o pior de si, que eu falo para a família, né? Você chega tão cansado que seu filho vai falar... E eu falo, poxa, porque a gente tem vários papéis na vida, você desempenha vários papéis, e aí você é um ótimo executivo, quando você vai olhar, você vai estar deixando o pior de si para sua família. Tem que olhar para a família. E eu acho que o profissional que ele é completo, ele também olha para a família. E isso vai fazer ele tornar um melhor profissional. Então, ele não deixar o pior de si. Então, ele conseguir ter esse equilíbrio. Acho que trabalhar é super importante, a gente estava falando isso. Eu sou super work hard, eu trabalho, adoro trabalhar. Gosto de trabalhar, acordo cedo, vou trabalhar, trabalho o dia inteiro, chego à noite em casa. Muitas vezes a gente não tem horário, mas eu consigo ter um horário de qualidade, ter um tempo de qualidade. Óbvio, eu não consigo levar meus filhos na escola, não consigo. Mas quando eu vou buscar, se eu vou buscar, eu vou estar ali com eles 100% presente. Ou eu vou separar meu final de semana... Seus filhos estão jovens ainda? Eles têm 9 e 14 anos. Adolescentes. Um quase e o outro já é adolescente. Exato. E eu tenho um tempo de qualidade com eles. Isso é importante, olhar para a família, né? Pros filhos. Exato. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar. E eu acho que você, com isso, você até se torna um melhor executivo. Porque a gente estava falando de pessoas. Então, tudo é para pessoas, né? Eu acho que a gente está o tempo se relacionando e se conectando. E essas formas, essas trocas, a gente se melhora e se melhora para o outro. É sempre o outro e nunca para a gente, né? Eu acho que isso é importante. Esse tempo, né, que a pessoa precisa para ela recarregar a bateria. Exato. Né? Porque você, quando entra para o seu ambiente de trabalho, você já começa a conviver ali com os desafios, por mais que você atue na área que você goste. Exato, né? Exato. Esses dias eu conversava com meu filho e ele está entrando para o mundo profissional agora, tal, não sei o quê. Às vezes, normal, né? Todo mundo tem sua experiência de como lidar com os desafios, mas o que eu sempre falo para ele, independente de onde você esteja trabalhando, mesmo que seja na área que você goste, esteja lá totalmente afinado com o seu dia a dia, você vai ter dias cansativos, com certeza, problemas, né? E ao nosso lado, geralmente, tem muita gente que não sabe resolver problema e nem quer. Isso é um problema, viu, gente? Você está perto de pessoas cansadas. Exato. E isso é duro. Exato, eu acho que isso é energia, você tem que se energizar, né? Porque você tem que ter otimismo, né? Então você tem que ter a energia para resolver os problemas, né? E muitas vezes os jovens, né, falando de jovens, a gente tem que ter essa gestão de conflitos e lidar com as vulnerabilidades. Nada é fácil. A gente vai ter que lidar por obstáculos. E o que eu vejo muitas vezes no mercado é que o jovem, ele quer, como a gente falou, crescer rápido. E não sabe lidar. O primeiro desafio, ele quer trocar. E isso não dá. A gente cada vez mais, a gente tem que saber lidar com a gestão de conflitos, saber que onde a gente vai ter obstáculo. Nenhum emprego a gente vai fazer 100% que a gente gosta, né? Que dica que a gente pode dar para esse jovem? Calma, que as coisas vão acontecendo em outro ritmo. Como é que... O que eu acredito assim, que cada vez mais, a gente fala, né, que até jargão, que é o mundo VUCA, né, que cada vez mais que é volátil, complexo, ambíguo, e a gente tem que se adaptar. Adaptabilidade e resiliência. E o jovem, às vezes, ele chega já querendo tornar o CEO da cadeira, né? Ele já quer sentar na cadeira e ser o CEO. E não dá, porque por mais conhecimento e estudo que ele tenha e pressa que ele tenha de aproveitar a vida, alguns conhecimentos e vivências ele vai ter que vivenciar. Senão ele vai chegar naquela cadeira e ele não vai conseguir suportar. Sem dúvida. Então eu acredito que tem que ter uma jornada. E a ambição financeira do jovem é menor, na sua opinião, do que nós adultos atuais? Ou ele busca mais a qualidade de vida do que... Então, hoje tem tem gente que fala, né, que o jovem não quer mais ter nada, ele quer viver, né? Não quer mais ter carro, quer andar de Uber. Não quer ter casa, isso na minha mas casa não aconteceu, não. Então, eu acho que tem um misto aí, né? Mas eu acho que é lógico que a gente precisa viver, ter mais experiências, né?
e pensar mais na nossa jornada, que ninguém é. Tem pessoas que vivem como se fosse ser infinito, né? E a gente não é. Todo mundo está aqui de passagem. Saber também viver um pouco a vida. Exato. Né? Então, acho que é super importante você ter experiência e qualidade de vida. Mas a gente também vive num mundo capitalista, que a gente precisa ter uma... eu sou dessas que quero ter, né? Você ter a sua casa, ter o seu carro. Conforto, mas né? Exato. Mas eu acredito que o jovem, hoje, ele vive mais em função de experiências do que... é o ser do que o ter, Esse né? planejamento, né? Sucessório, familiar. Sim. O pessoal, muitas vezes, você conversa na área financeira, aqui eu entrevisto, né? O pessoal fala, olha, tem que ter sucessão, acho importante mesmo. Tem que pensar, mas às vezes os filhos não sabem nem aonde você tem projeto. Exato. Né? Como você vai falar para ele cuidar? Ele tem a vida dele. Né? Eu acho que a gente tem que trabalhar para os jovens serem independentes, buscarem os seus caminhos. Também acredito nisso. Mas também ver que precisa ter um mínimo de constância nas coisas. Sim, sim. Eu não acredito em nada assim do fácil. Entrei numa empresa, hoje já estou diretor. Não acredito em nada fácil, Leda. Eu acho que tudo é uma caminhada, tudo é uma perseverança, uma persistência. Eu falo que por trás do palco ali, né, por fora, tem muita transpiração, né? Pra gente inspirar o outro, a gente já transpirou muito. Muito, é verdade. Né? E às vezes as pessoas só veem o palco daquela pessoa, mas não vê a jornada. E os jovens são muito disso, principalmente hoje com as redes sociais, né? As redes eles estão sociais vendo é um os problema palcos sério, e eles né? não veem ali Sim. os bastidores, a corrida, o estudo, o trabalho, o horário que a pessoa acorda, o horário que ela foi dormir, o problema que ela teve durante o dia, tudo isso às vezes não está aparecendo ali. E aí parece fácil demais e não é fácil, E outra né? coisa, né? A gente não pode esquecer, gente, que redes sociais a turma só põe o que quer mostrar. Sim. Né? A dor ninguém mostra ali. Não. Então tem que dar um descontinho e não achar que ninguém tem a mesma vida da mesma pessoa. Cada um tem a sua história de vida, a sua caminhada. Nós vamos de novo para um intervalo comercial, que é importante para os nossos apoiadores, né, se apresentarem, e voltamos em seguida aos comerciais. Leda. Muito bem, estamos de volta conversando com Leda Ângeles, falando sobre pessoas, sobre recursos humanos, comportamentos e tudo mais. Leda, me fala uma coisa, hoje você estava me falando da inteligência artificial no RH. Como é que é contratar uma pessoa por inteligência artificial? Então vamos lá, acho que a inteligência artificial, hoje, né, ChatGPT, a criançada já está usando aí para trabalho na escola. A inteligência artificial está entrando em todos os meios de trabalho, né, em todos os departamentos. No RH, ela ajudou muito, inclusive, para trabalhos repetitivos. Ela está deixando cada vez o RH mais estratégico e não, ele está tirando algumas atividades que são a própria entrega de currículo. Se você quer um funcionário, você coloca as características que você busca e ele vai buscar em todas as redes que tem. Antigamente, a gente colocava, às vezes, até nos murais de faculdade, né? As vagas que você tinha. Hoje, você joga numa plataforma e ela vai buscar dentro daquelas características. Quais são os principais? LinkedIn, principalmente o LinkedIn. LinkedIn é um dos mais conhecidos hoje, com certeza. LinkedIn. O pessoal usa até Instagram também, né? Usa Instagram, usa sim. Acho que todas as redes sociais que as pessoas têm a gente busca, mas a principal é o LinkedIn. Tá. E tem outras plataformas, até se for estágio, a gente tem Nube, a gente tem outras plataformas que a gente consegue buscar, até entra na plataforma deles, né? Pra gente buscar se a gente tem aquele perfil do candidato lá. Eu falo que a inteligência artificial ela agilizou muito todo o processo de recrutamento e seleção, que hoje praticamente é todo feito online. Antigamente as empresas que tinham para fazer esse trabalho que tem, né, de recrutamento, estão perdendo um pouco esse foco ou não? Eu acredito que não. As pessoas elas precisam ser cada vez mais, que eu falo, data driving, né? Que é você saber analisar os dados, usar a inteligência a seu favor. Eu falei, a tecnologia, ela é o meio, não é o propósito final. O propósito final é de você encontrar um talento que você traga para dentro, né? Eu acho que primeiro pessoas. Para mim, eu sou focada muito em pessoas. Então, primeiro pessoas. A tecnologia, ela tem que ser o meio. Não pode achar que o computador vai fazer tudo. Exato, né? A gente precisa ter esse cuidado. Eu acho que ele é o copiloto, o piloto somos nós, porque também no currículo, muita gente põe tudo lá, né? Sabe fazer tudo, não tem problema nenhum.
E então você tem que ter alguém que faça um filtro, né? Sim, mas a própria lá você vai ter os questionários que a pessoa vai responder de forma automática para comprovar a competência. Então ela não faz esse match de competência. Ela faz os testes para provar que tem cada competência que ela coloca. Tá. Então ela vai chegar no denominador, ele vai ter o algoritmo ver qual o percentual que ela sabe de fato daquela competência. Isso dá para fazer já? Dá, tudo para fazer. Então tem um mapeamento. Então você hoje, quando você abre uma vaga, você tem até o tempo que você, para achar o colaborador, depois quanto tempo que você teve entrevista, quanto tempo a documentação. Hoje, com certeza, a gente tem uma eficiência melhor e uma efetividade. Mas o que a gente estava falando sobre ética, de trazer, eu acredito que às vezes, com toda certeza, pode ficar um talento de fora que deveria ter colocado. Ou seja, pode ter uma falha na... Pode ter uma falha. Mas como tinha antigamente, porque assim, o que eu acredito muito com o uso da inteligência artificial é porque o ser humano ele tem muito viés, então ele acaba contratando muitas pessoas parecidas. Né? Tá. Então, assim, eu vou lá contratar e por mais que o RH busque a área de negócio, passou todas aquelas competências para você, deu match, a pessoa fez os testes, de fato ela tem. Quando às vezes vai para a entrevista final, fica a pessoa que o próprio entrevistador tem mais afinidade, que ele se identifica ali. E às vezes, hoje isso não tem. E aí acaba contribuindo para a diversidade, que a gente, cada vez mais no mundo, para a gente inovar, a gente precisa ter diversidade de ideias e pensamentos. Eu preciso ter pessoas diferentes de mim trabalhando. Então, o que eu vi é muitos departamentos que eu vejo diferente hoje, é essa maior diversidade, muito em função porque a gente acabou automatizando esse processo. E a indicação? Antigamente a turma até brincava, né? QI, né? Quem indica, né? Sim. Não quem indica com o objetivo de ter algum privilégio. Mas isso ainda funciona ou não? Eu vejo muito pouco. Porque as grandes empresas nem querem dar nenhum tipo de tratamento diferenciado para algum conhecido, né? Exato, eu vejo muito Então, pouco. ou seja, a tendência vai ser cada vez mais buscar nas plataformas, né? Com toda certeza. Eu acredito que sim, mas é o que eu falei. Eu acho que porque a gente sempre fala, né, que a gente contrata pela competência técnica e manda embora pela comportamental. Comportamental. Aliás, eu ia tocar nesse ponto. Para mim, assim, acho que a confiança hoje é o primeiro ponto de qualquer profissional. Com certeza. Século XXI, alguém que não demonstra confiança, ele se queima no mercado de trabalho. Exato. Pode ser formado na melhor universidade do mundo, pode falar 35 idiomas, pode fazer conta de cabeça. Mas eu acho que nós estamos entrando numa era da confiança. Com certeza, eu acredito também nisso. Principalmente no ambiente de negócios, né? Sim, sim. Se alguém compartilha um projeto comigo, e eu sei que aquilo acabou, né? Nem na minha casa, nem com um filho, nem com um amigo, nem com o melhor amigo, nem com ninguém. Ou seja, você saber trabalhar a informação, acho que ela é muito importante também. Não, com certeza. O sigilo da informação, né? Por exemplo, RH, a gente trata com dados sensíveis o tempo todo. Então, a gente tem a confiança que aquela pessoa não vai vazar aquela informação, vazamento de dados hoje é tratado de forma super importante. Então, para mim também, a confiança é em qualquer lugar, né? Porque quando a gente fala, né, é engraçado que a gente na nossa casa, se a gente for contratar alguém, a gente trata pela confiança. Sem dúvida. E às vezes na empresa, só pelas competências técnicas. Eu sempre falo isso. A gente não pode, a gente tem que colocar também as comportamentais ali. E a confiança, ela tem que estar ali. Os valores daquela pessoa que ela traz tem que dar um match com a cultura, às vezes, da empresa. Porque a cultura organizacional é super importante. Então, se não bate com a da pessoa, e para mim, são valores inegociáveis, né? Confiança é um valor inegociável em qualquer empresa. E, Leda, a gente não pode deixar de deixar uma mensagem para o nosso telespectador, né? Que é importante, que para ter sucesso mesmo, tem que gostar que o despertador toque cedo, né? Tem que correr atrás, se capacitar. Com certeza. Né? Porque o mundo está mudando tanto que acho que todos os profissionais, e qualquer profissão, né? Qualquer confissão. E a gente falando de tecnologia, às vezes a pessoa fala, eu não gosto de tecnologia. Hoje não tem como não gostar de tecnologia. Para qualquer profissão. As pessoas, elas precisam saber usar aquelas ferramentas a seu favor. Né? A tecnologia, é o que eu falei, é o meio. Então, se você saber usar a tecnologia a seu favor, as ferramentas, você vai chegar muito mais longe. Então, a tecnologia, hoje em dia, todo mundo está com o smartphone, com o Apple na mão. Então, a gente vive nesse mundo tecnológico o tempo todo. Então, como eu uso isso a meu favor profissionalmente, né? Como eu melhoro as minhas competências, inclusive tecnológicas. Eu fiz um curso esses tempos e o professor falou, eu estou fazendo várias aulas de aplicativos, como usa, muitas outras tecnologias a meu favor. Ele falou assim, eu não sei usar. Então, o eu não sei e eu quero aprender é super importante. Né? Perfeito. Nós não podemos nos fechar a novos aprendizados. Isso não é simplesmente uma frase, é de verdade, porque o mundo está mudando diariamente. Leda, nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer bastante. Tenho certeza que foi muito útil aqui aos nossos telespectadores essas dicas, porque o mundo está em plena mutação.
Com certeza. E eu agradeço aí você ter participado conosco aqui do programa. Obrigada a você, Kiko. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E a vida é assim, a gente aprende... Hoje em dia a gente não aprende mais só na faculdade ou né? A gente vive aprendendo e essas trocas são muito valiosas. Então, o mundo está aí para a gente aprender e se desenvolver. E obrigada por hoje. Eu que agradeço. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.